para ela andar em espírito, ou seja, para andar com as práticas segundo a palavra de quem? De Deus. Assim, a pessoa andando em espírito, andando segundo a palavra de Deus, ela vai batalhar e ela também vai vencer a carne, vai vencer o pecado, vai vencer as atitudes do mal, as sugestões que o inferno lança para áreas da vida. Ela vai, como a Bíblia mesmo diz, resistir ao diabo e o diabo fugirá o quê? Dela, fugirá de vós. E a pessoa resistindo às tentações, resistindo ao mal, aquele mal também fugirá e não encontrará domínio na vida dela. Então aqui fala, segundo Coríntios 10:3, porque não na carne, não lidamos segundo a carne. Por que? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, as armas para combater o mal não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. E a principal arma é a nossa fé, é o exercer da palavra de Deus no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias, é o poder da determinação de não aceitar o problema, a perturbação, a doença, a enfermidade, é de combater o mal, usando a fé e usando a autoridade que somente há em Cristo Jesus. Aonde todas as autoridades são sujeitas, no céu, na terra e debaixo da terra. E aí esse nome a gente usando, combatendo, repreendendo, exigindo a sair do mal, da doença, da enfermidade, da atormentação, usando a fé e a autoridade que está em Cristo, você repreende o mal, ou seja, você batalha, você lida com a fé, e aquele mal, aquela doença, aquela enfermidade cai por terra, aquela opressão cai por terra, e ali a grande vitória, ou seja, grande êxito e grande vitória na batalha espiritual. E aqui diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, ou seja, para destruir as fortalezas do mal, aquilo que parece que é forte, aquilo que se formou na vida da pessoa, ficou como um muro de impedimento, aquilo que cercou a vida da pessoa, aquela armadilha que só veio para matar, roubar, destruir e oprimir. Você usa uma arma poderosa que Deus te dá, a fé, a autoridade, está no nome de Jesus. Você rompe, batalha, irmãos, e destrói as fortalezas do mal. Destrói aquilo que se formou como uma fortaleza, uma força ali para parar áreas da sua vida, setores da sua vida, realizações da sua vida, para te impedir de ir no caminho da verdadeira felicidade. Você combatendo usando a fé, você combatendo usando a autoridade que é no nome de Jesus, você combatendo com armas espirituais, você vence as maiores fortalezas, os maiores obstáculos, as maiores adversidades que combatem contra a sua fé, contra a sua saúde, que combatem dentro da sua casa, os ambientes onde você vai, vive com pessoas. Você vence as fortalezas, as batalhas espirituais são vencidas pela fé, pela autoridade que está em Cristo Jesus. E diz assim, continua, o que acontece? Versículo 5: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento
destruir, irmãos, todos os conselhos que trazem altivez, que não nos deixam obedecer e seguir a direção de Deus, que não nos deixam andar em espírito, não nos deixam viver a palavra da verdade. Quando a gente usa e exerce a fé, a gente quer andar em santidade, a gente quer vencer a carne, a gente vence também aquilo que nos impede de obedecer a Deus, aquilo que tenta aprisionar e colocar o conhecimento da verdade preso, para que você não tenha entendimento. Sendo que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, talvez aquela batalha espiritual que traga você por uma fortaleza, faz também com que haja prisão, para prender o seu entendimento, para você não conhecer a verdade e não conhecer o caminho, para você não entender o propósito de Jesus na sua vida, para você não entender que Jesus te encaminha no caminho da verdadeira felicidade, da verdadeira libertação, que está em Cristo, que está na obediência, na prática da palavra, em vencer o lado carnal e prevalecer a minha vontade do Espírito, ou seja, prevalecer a vontade de Deus da palavra. Irmãos, muitas das vezes Satanás engana muitas pessoas, ou seja, colocando ali sobre a vida delas uma cegueira espiritual, para que elas não tenham o conhecimento da palavra, da verdade, aprisionando o conhecimento da palavra, das Escrituras, para que, se o conhecimento estiver em prisão, estiver aprisionado, a pessoa não vai entender o propósito de Deus e, consequentemente, ela não vai se libertar naquela área. É por isso que nós temos que buscar diariamente o conhecimento da palavra. É por isso que a gente tem que se firmar diariamente com a oração. É por isso que a gente tem que se firmar e não deixar aflorar o lado carnal, mas sim buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas que são de cima, ter o conhecimento da palavra da verdade e fazer prevalecer no nosso dia a dia, nas nossas decisões, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e também que agradável. Então aqui deixa bem claro e fala assim, no versículo 6: e estando prontos para vingar de toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente se livra da desobediência. Ou seja, a gente vence a desobediência. Quando você escolhe obedecer Jesus, quando você escolhe fazer conforme as Escrituras, quando você não deixa o mal te enganar, você não deixa mais o diabo oprimir a sua vida, oprimir os seus pensamentos, você não deixa mais ser atuante nos seus atos, nas suas falas, os seus comportamentos diários. Você já identifica, não, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu vou combater com a fé e com a oração. Eu vou combater com a autoridade que Jesus me dá. Eu vou repreender esse mal em nome de Jesus. Eu vou repreender essa doença em nome de Jesus. Eu vou repreender essa tentação em nome de Jesus. Eu vou repreender esse problema espiritual, esse problema que tenta agir dentro da minha casa, dentro do ambiente familiar. Eu vou repreender esse mal que tenta agir na vida das pessoas que me pedem oração, que eu conheço, que convivem comigo. Eu não vou aceitar. E eu vou ali combater o mal, obedecendo a palavra de Deus.
resistindo ao diabo, ele fugirá da minha vida. Resistindo ao mal, não permitindo que o mal atue em áreas da minha vida. Eu vou combater, vou entrar nesse combate e vou ali fazer com que prevaleça o meu lado espiritual, ou seja, meu lado de obediência à palavra, às escrituras, de obediência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, de obediência à voz de Deus, que é a voz da palavra, dos ensinos da palavra, pois eu sei que conhecendo a verdade, conhecendo as escrituras, eu serei liberto. Você vai declarar, eu serei liberto. Ou seja, conhecendo a verdade vai te libertar totalmente, vai libertar a sua mente, vai libertar a sua saúde, vai libertar as áreas da sua vida. Libertação vai chegar por obedecer na voz da obediência à palavra. Você vence a desobediência. Você vence aquilo que está fora das escrituras. Você vence a batalha espiritual contra o seu eu, contra a sua própria carne, contra a altivez que muitas das vezes a gente pensar que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Isso é impossível de ser, irmãos. É por isso que a gente tem que orar e repreender, realmente repreender, não deixar aflorar a vontade da carne, não deixar aflorar sentimentos que ali voltem à vontade da nossa própria carne, mas sim ter a vontade de cumprir a vontade de Deus diariamente, de obedecer a voz de Deus, o direcionamento da palavra e vencer os combates, as batalhas espirituais diariamente, usando o que? A nossa fé, usando o que, pastor? A sabedoria, não deixando o conhecimento da palavra ser aprisionado. A gente procurar conhecer as escrituras, ler a Bíblia, ter entendimento, estar na casa de Deus para buscar conhecimento, edificar a nossa mente com conteúdo segundo a palavra de Deus, preparar a nossa vida espiritual, se separar, se consagrar, ali realmente vamos se renovar, restaurar a vida espiritual, para estar pronto para as batalhas espirituais, pronto para combater os demônios, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, para combater doenças, adversidades, problemas espirituais, problemas físicos, batalhas que se levantam diariamente. Porque se você estiver bem, combatendo no mundo espiritual, naturalmente você também será uma vencedora nas suas batalhas diárias. Amém, povo de Deus? Que nessas batalhas a gente venha exercer todos os dias a nossa fé verdadeira em Cristo. Não deixar aflorar o lado carnal, mas sim haver em nós um crescimento diário espiritual. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.